Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Chegamos! Estamos no capítulo 3 de Mateus. Que dia bonito, hein? Mandei pra lá pra vocês verem. Porque eu ia lá pra piscina, mas não. Tô no sono. Trazei foi tudo, né? Mas hoje é Natal, tá valendo, feriado. Eu tenho muitas coisas para fazer, mas é feriado. Para vocês, tem que ser para mim também, né? Eu aqui, essa vida de tentar a vida sozinha, de ser autônomo, empreendedor, sei lá o quê, é mais difícil do que ter um emprego, porque depende da gente, né? Então a gente tem que correr, dar os nossos corres e fazer aí acontecer. Mas é isso, simbora. Tô torrando aqui já. Glória a Deus. Quando vier a chuva, hein, gente? Tô receosa com essa chuva. Tem 3 dias que esse sol tá assim. Mas vamos lá, gente. Hoje a gente tá no capítulo 3 de Mateus. Este capítulo já vai adentrar aí falando sobre João, e aí não é igual aos outros livros que vão falar. Esse vestido me deixou magra, mais magra. Não, reparem, meus ossinhos. E aí, não é que nem os outros livros que vai falar ali a respeito do nascimento, daquela parte de Isabel, de Maria. Aqui já vai falar diretamente. Mateus já vai entrar na parte que ele aparece batizando. Então, vamos ver o que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa noite, Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada pelo sol lindo que raiou, Deus, e eu oro em nome de Jesus para que, assim como este sol, sabe, Deus, em nome de Jesus, o sol da justiça, o sol que é Jesus, sabe, Deus, Jesus, o brilho resplandecente de Jesus nasce em cada casa, em cada família, em nome de Jesus, Pai, para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que acordaram angustiados, tristes, porque suas noites foram difíceis, ou pela manhã, sabe, Deus, ainda talvez tiveram uma noite boa, mas pela manhã isso se foi. Em nome de Jesus, que o diabo não roube nada de nós. Em nome de Jesus nós oramos, Deus, declarando que Jesus nasceu, Ele é esperança para o mundo. E nós, Deus, queremos viver continuamente essa esperança. Em nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra, da Tua mensagem. Mais um dia nós nos colocamos de coração e de ouvidos abertos para Te ouvir, em disposição, sabe, Deus, do nosso coração, que nós oramos, Te pedimos e consagramos a Ti este momento, em nome de Jesus. Amém? Bora! Então vai dizer assim, gente, naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ser batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz.
Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Eu não estou enxergando mais nada. Bom, então vamos lá, gente. Vamos através do... Como é que se diz? Da visão que Mateus tinha a respeito de João. Vamos aqui caminhar nessa linha. Primeiro, então, João já fala ali dele já grande, vai falar que ele, mais uma vez, ele vai falar do cumprimento de uma profecia, que Isaías vai dizer a respeito dele, que ele é quem o profeta Isaías tinha escrito. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Então, João, ele tem essa missão. João a gente vai ver falando no livro de Malaquias, de Isaías, e ele então vai para o deserto. Uma das coisas, né, dessa característica aqui é que ele vai para o deserto. Ele não vai ser sacerdote igual o pai dele, não sei quem lembra que, na verdade, a gente ainda não passou, vai passar mais adiante. Ele é filho de Zacarias e Isabel. Zacarias é um sacerdote, então ele não vai aprender o ofício de sacerdote, ele não vai para a porta do templo, ele vai para onde ninguém quer ir, que as pessoas estão lá só de passagem, ninguém quer ficar no deserto, mas o deserto é esse lugar, né, onde talvez muda a gente, né, muda muita coisa na gente. Então, João se estabelece ali, vai dizer que ele se estabelece ali, vive ali, e que ele, de maneira muito simples e também muito profeta, de maneira muito profeta, porque, mas depois vai dizer que ele se vestia igual Elias, né? Então, ele se veste ali de roupa feita de pelo de camelo, coloca um cinto e fica comendo gafanhotos e mel silvestre. Não se sabe se isso era gostoso, né? Se sabe que os orientais comiam, eu até anotei aqui, ó, quem comia, os orientais costumavam se alimentar de gafanhoto, seja cru, torrado, temperado com sal, preparado de outra maneira. E os israelitas também tinham essa permissão para comê-los. Então não era um alimento proibido para ele. Mas a gente vê que ele resolve viver de uma maneira muito entregue à missão que ele tinha, né? E a missão que ele tinha era preparar o caminho para quem viria após ele, que era Jesus. E aí a gente vai ver Jesus indo até ele que estava preparando o caminho, que ele mesmo falou: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele, de carregar, nem de fazer o pezinho dele, de lavar os pés dele. E Jesus vai num gesto de humildade e mostrando, né, isso. Jesus pede para ele batizar. Jesus reconhece o ministério dele. Jesus vira e pede, ele fala: não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. E Jesus vira e fala:
Jesus, né, não faz aquela meia modéstia, não, todos nós somos importantes no reino de Deus, o seu ministério é válido, João, não, Jesus vira e fala, sim, eu sei que eu sou muito importante, brincadeira, mas ele vira e ele fala, Deus quer que seja assim, então vamos fazer como Deus quer, e aí João aceita, então, batizar. Mas antes disso, ele está batizando ali, inacreditavelmente, todas as pessoas que passam por aquela região começam a sentir algo e começam a se juntar em volta de Elias, querendo aquele batismo, buscando aquilo. Vai dizer que o povo de Jerusalém, da Judéia, de todos os arredores do Rio Jordão, param ali e falam, João, eu não sei o porquê, mas eu sinto que você está, sabe, fazendo aquilo de fato, sabe, preparando algo para um tempo novo, para uma chegada, para a chegada, quem sabe até mesmo do Messias. Nossa, meu computador vai fritar. Deixa eu... E aí, beleza, gente. E aí, nisso, e João tá batizando. Só que aí, chegam os fariseus e os saduceus. E eu gostaria de gastar um tempinho aqui falando sobre essa raça de povo. Não vou falar igual o João, que era raça de víbora, não, porque eu não tenho permissão para isso. Não, mas essas pessoas é como hoje, ó. Aqui vai falar assim, farisaios, né? Vem do hebraico farisaios, a palavra ali. Eu entendo que é farisaios, PH, farisaios. É uma seita, né, era uma seita que parecia ter começado após o exílio judaico e eles então acreditavam na obra social, não minto, não é na obra social, puxa vida, eu não peguei essa parte. Mas enfim, eles tinham ali uma casca, uma forma de mostrar, parecer caridosos, parecer corretos, impecáveis, bonitinhos, isso e aquilo. Mas eles faziam isso de maneira... só para se amostrar, só para se aparecer, tanto que várias vezes Jesus vai ter muitos confrontos com eles, né, vai falar, cara, vocês estão fazendo isso, vocês amam ficar na porta, assim, recebendo os cumprimentos das pessoas, isso e aquilo. Outras coisas que vão falar a respeito dos fariseus é o seguinte, afirmavam a crença na existência de anjos bons e maus e estavam, de fato, na expectativa de um Messias. Eles nutriam a esperança de que os mortos, após uma experiência preliminar de recompensa ou punição no Hades, seriam trazidos à vida por ele e recompensados pelos seus atos individuais. Eles deviam ser ali mais de 6.000, mais ou menos, e então eles tinham um entendimento escatológico de que eles acreditavam de fato em anjos, demônios, vida após a morte, né? Vida após a morte não, ressurreição, e é isso. Os saduceus, ao contrário deles, e os saduceus, eu coloquei aqui bastante coisa, os saducaios, né, da palavra hebraica saducaios. Então, vai dizer assim, consideravam apenas a lei escrita como obrigatória para a nação como autoridade divina, ou seja, tudo que estava na lei, eles criam. Se não estava na lei, eles não criam. Então, eles não criam em ressurreição do corpo, eles não criam em imortalidade da alma, eles não criam em existência de espíritos e anjos, eles não criam em predestinação, eles acreditavam no livre-arbítrio, eram uma classe menor de pessoas, né? Eu falei ali que, segundo Joséfo, os fariseus eram por volta ali de 6.000 pessoas, eu acho muito pouco, mas enfim, tá aí escrito. E os saduceus, eles tinham muito zelo pela lei escrita. Então, a gente consegue ver que são tipos diferentes de pessoas isso é muito importante para todos os evangelhos,
todo até Atos, Romanos, porque são linhas diferentes, linhas teológicas diferentes de pensamentos. Então, e Jesus vem para consolidar um entendimento, sabe? Mas eles ficaram muito resistentes. Bom, e até aqui então, Jesus não tinha aparecido no seu ápice, né? Provavelmente já tinha aquela questão de que ele ensinava nas sinagogas quando criança, que ele até se perdeu dos pais e tal, mas ele ainda, né, não tinha de fato começado o seu ministério, é após aqui que ele começa. Então, a gente saber sobre isso, e aí João é muito duro com eles, falando então que eles precisavam se arrepender de forma concreta, sabe? Eles amavam essas capas de que, ai, nossa, tá, tipo, tá todo mundo indo por essa linha aqui, vamos fingir que a gente também é. É que nem, eu não tô brincando sobre isso, é que nem o governo vai fazer a partir de agora nas igrejas, no cristianismo. Esses dias eu ouvi dizer que o Lula vai colocar, vai fazer do gospel, da música gospel, o patrimônio brasileiro. A gente não precisa disso, gente, não tem nada a ver. Isso daí é para ganhar os negócios. Eu não tô falando apenas do Lula, tá? Eu tô falando também, tipo, de gente que se utiliza disso, tipo, às vezes, eu vou ser bem sincera, às vezes o Flávio Bolsonaro vai pra frente, assim, começa a orar e nananã, e tudo bem que ore, mas, gente, não se converte, não fala que tá convertido, meu Deus, eu virei o maior crente da história, na face da terra, na hora das eleições. Não fala isso, não. Fica isso pra você. Entendeu? Por quê? Aí vai... E eu tô falando nomes aqui e eu sou bem... Eu fico muito irada com esse tipo de coisa. Haddad, Manuela Dávila vai pra igreja, faz aquela cara assim, nananã. Faz isso não, faz isso não. Sabe, vocês estão querendo usar a igreja, usar o Senhor, usar Jesus. Então, João aqui, ele foi muito ferrenho em relação a isso. Virou na frente de todo mundo e falou, raça de víboras, filhos da égua. Eu fico muito indignada, igual o João, gente. E é de ficar. E a gente precisa acordar. A gente precisa entender. E eu não tô falando de A ou de B. Vocês viram, eu falei do Lula e eu falei do Flávio. Eu não gosto de ambas as posições. E João, ele era muito sincero. Ele foi lá pro deserto para não ter que dar satisfação no templo. Para não ter que ficar agradando aqueles sacerdotes mentirosos, às vezes, tá? Ele foi pro deserto, ele falou, aqui eu não devo satisfação para ninguém, eu tô aqui, vocês que vieram, então me ouçam. Então é isso, sabe? Então a gente precisa acordar. E que cada vez mais a gente possa abrir a nossa boca e falar, querido, não usa a igreja do Senhor, não usa a noiva, não usa o Senhor, não usa Jesus nas suas sujeiradas. Se não é sujeira, se você está arrependido, fica isso pra você, guarda isso pra você. E meu tempo já se esgotou um monte, mas é isso. É por aí a nossa linha. Quando a gente fala de João, ele traz essa indignação santa na gente, essa revolta com essas pessoas desse tipo com essa linha. Isso é isso. Deus abençoe, Feliz Natal, bom almoço aí pra vocês. Tchau, tchau.